Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo que eu vim estudando esses dias, que é o desenvolvimento de um fluxo que vai trabalhar fazendo uma pesquisa profunda na internet a partir de um tópico. O que vocês estão vendo na tela é o fluxo que eu implementei a partir do tópico de entrada. O nosso fluxo utiliza uma ferramenta de busca web, pesquisa sobre diversos assuntos relacionados a este tópico de entrada e nos fornece um relatório muito bem detalhado sobre este tópico. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como que funciona o LangGraph, os principais componentes, como funciona a arquitetura deste framework, e através deste exemplo você vai conseguir entender e implementar sua própria solução de busca profunda sem depender de ferramentas privadas como é o ChatGPT. Vamos começar aqui entendendo sobre a arquitetura do LangGraph e depois nós colocaremos a mão na massa. Então vamos lá. Antes de eu começar comentando sobre como funciona o LangGraph e a arquitetura deste framework, eu gostaria de deixar avisado que todo o código e exemplo que eu apresentar aqui na tela, inclusive este diagrama, vai estar lá dentro do nosso GitHub. Então no link da descrição deste vídeo, tem um lugar onde eu estou deixando os meus códigos compartilhados com vocês. Então, pessoal, para que nós possamos entender como funciona a construção de um fluxo dentro do LangGraph, você precisa entender primeiro o que é o LangGraph. O LangGraph ele é um framework de agentes de AI projetados para construir, implementar e gerenciar fluxos de trabalhos complexos de agentes de IA generativo criada pela empresa LangChain. O LangGraph ele trabalha com a principal teoria, que é a teoria dos grafos. Então, pessoal, um grafo ele é construído a partir de nós e arestas e a partir de um sentido, né, uma direção por onde percorre todas as informações. No caso do LangGraph, nós temos os nós, onde ali estão todas as ações que são realizadas dentro do seu workflow, e as arestas, que dizem para o nosso sistema para onde vai a minha informação, de um nó de origem até um nó destino. Então, a aresta vai direcionar dentro do LangGraph o estado do nosso grafo, perfeito? E aí eu vou te mostrar o que é este estado. No caso do LangGraph, ele trabalha com estados de trabalho. O que seria isso? O estado compartilhado é, ao longo de todo o fluxo, cada nó recebe um estado, que seria um conjunto de variáveis num estado inicial, ou seja, inicializada com uma determinada informação, que representa, né, uma etapa de execução de trabalho. Cada nó tem a capacidade de atualizar informações neste estado compartilhado. Uma vez que o nó realizou esta atualização dentro de uma determinada variável no meu estado, este estado, através da aresta, é transferido para outro nó realizar suas próprias ações. Para isso, o nó retorna um estado novo para os próximos nós ligados por arestas. Ah, ficou confuso, Gustavo? Perfeito. Então eu vou trazer aqui este diagraminha bem simplificado para te mostrar como que é o LangGraph. No LangGraph, para que você comece a construir o seu workflow, é necessário você inicializar um state graph, que vai dizer para o nosso framework: eu estou inicializando o meu grafo. O state graph, ele vai permitir você adicionar nós e arestas dentro do seu grafo para construir seu workflow, seu fluxo de trabalho. No LangGraph sempre existem os nós de start, que é aquele que inicializa o nosso grafo para que o nosso sistema entenda aonde começa o meu grafo, e o nó end, que vai dizer para o nosso fluxo, ó, quando chegar neste nó finalizador, meu fluxo terminou e o meu estado final já está todo atualizado conforme o que eu realizei em cada um dos nós do meu grafo. E além disso, né, você pode adicionar nodes, que são os nós dentro de um grafo de LangGraph. E para você unir cada um dos nós, para fazer com que o seu estado percorra todo o seu grafo, você adiciona as arestas. E é importante sempre ter um determinado caminho fechado entre o nó inicializador e o nó finalizador. E o que vai passar em cada um desses nós para que eu possa salvar informações, atualizar informações? Nós chamamos de state. Muitas vezes state ele é do tipo dicionário. Então, esse typedIct que vocês vão ver no exemplo que eu vou apresentar na aula de hoje, contém diversas variáveis onde os meus nós podem escrever informações
dentro dessa classe que vai representar o meu estado do grafo. Então, esse state, ele vai percorrer todos os meus nós. Então, ele entra no nó start, passa por nó 1, 2, 3, nó n, e ao finalizar no nó finalizador, ele vai se encontrar numa situação que é o que você deseja que o seu fluxo tenha trabalhado no seu estado para você poder imprimir na tela alguma informação. Quais são os outros componentes que nós normalmente utilizamos dentro dos nós do LangGraph? Principalmente nós utilizamos os chat modules, os nossos LLMs, que vão ser responsáveis por ou tomar decisões ou criar informações, atualizar informações que serão registradas dentro do nosso state, certo? Também existem as tools. As tools nós já apresentamos em vídeos anteriores, que são ferramentas. Essas ferramentas realizam algum trabalho com o meio externo, como por exemplo, chamada de APIs, acesso a diretórios do seu computador, são N tipos de ferramentas. E também nós trabalhamos com as messages, ou seja, mensagens. Por que nós trabalhamos com isso? Porque os chat models, eles recebem como entrada um conjunto de mensagens do tipo sistema, do tipo humana, e respondem com o tipo AI. Então esses são alguns componentes que vocês também vão ver aliado aos componentes principais do grafo de LangGraph. Para que você possa entender como que ocorre essa união entre nós e arestas, como que nós construímos o nosso state graph completo, incluindo o nosso state personalizado, eu trouxe um exemplo na aula de hoje, que é o estudo de caso onde nós vamos desenvolver um Deep Research bem simplificado. Ou seja, nós vamos desenvolver um fluxo de automação que vai ter LLMs integrados em alguns nós para que nós possamos construir uma pesquisa profunda sobre um determinado tópico de entrada que nós vamos fornecer para o nosso sistema. Então, o que é esse estudo de caso? O que é esse Deep Research que eu comentei? Bom, o nosso conceito é: o Deep Research é um fluxo que realiza uma pesquisa de informações sobre um determinado tópico solicitado pelo usuário e, como resultado, cria um documento detalhado sobre o tema, utilizando diferentes fontes de informação. No nosso caso, nós vamos utilizar uma ferramenta de busca web, mas você também pode adicionar ferramentas, por exemplo, de leituras de PDF. O que nós vamos utilizar no nosso estudo de caso? O próprio LangGraph, a API do DuckDuckGo Search, ou seja, nós vamos utilizar uma API aberta que realiza pesquisa na web. Nós vamos utilizar como modelo o Chat OpenAI, ou seja, nós estamos utilizando uma API privada, mas você pode utilizar APIs locais utilizando o Chat Olama, ou também você pode utilizar APIs gratuitas como é o Chat Grok, que eu já também apresentei em alguns vídeos anteriores no canal. E uma outra biblioteca chamada Markdown Fine. O que esta biblioteca faz? Esta biblioteca, quando recebe um HTML, converte este HTML em um arquivo estruturado do tipo Markdown. E nós sabemos que o arquivo Markdown é muito bem interpretado pelos modelos de linguagem natural. Então nós vamos utilizar esta biblioteca que, quando nós acessamos um determinado site, nós extraímos o HTML e passamos este HTML para a nossa biblioteca, que vai converter o conteúdo da página em estrutura Markdown. Atenção, como o objetivo aqui é entender como criar fluxos orientados dentro do LangGraph, nós não vamos utilizar aqui um fluxo agêntico, ou seja, nós não vamos utilizar o LLM aqui como um tomador de decisão. Nós vamos utilizar o LLM como um especialista que realiza a leitura que nós vamos entregar a partir das páginas e das N fontes que nós pesquisamos para realizar este tipo de pesquisa, para entregar para nós no final um laudo muito bem estruturado da nossa pesquisa profunda. No nosso caso aqui, nós vamos diretamente criar as arestas e o sentido dentro do nosso fluxo de LangGraph. Então, pessoal, como nos outros vídeos eu já te apresentei como funciona alguns tipos de agente, como por exemplo o agente React, no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar como nós realmente construímos um fluxo orientado, unindo nós e arestas num sentido que nós mesmos vamos definir. Então, como que vai funcionar? A nossa aplicação tem o usuário que vai entregar um tópico que ele deseja conhecer. A partir daí, nós disparamos uma função que vai realizar a pesquisa na web. A partir das pesquisas na web, nós vamos colher 3 fontes URLs e extrair as informações das páginas destes sites. Com a extração destas páginas, nós enviamos para um LLM que vai realizar um resumo de cada uma dessas 3 páginas, muito bem detalhado. Com este resumo, ou seja, ele reúne e sumariza os tópicos relevantes, o conteúdo é enviado para um nó que vai ser responsável único e exclusivamente para construir
a nossa pesquisa profunda, que também é um outro LLM. No caso do sumarizador, nós vamos utilizar um modelo maior, e também no caso da pesquisa profunda, nós também vamos utilizar um modelo maior. Porém, aqui ele está responsável, a partir do prompt que nós vamos entregar, única e exclusivamente em construir a nossa pesquisa profunda muito bem detalhada a partir dos resumos que ele recebe. Uma vez que eu tenho essa pesquisa estruturada, inicialmente criada, nós temos um terceiro LLM que vai julgar se eu preciso encontrar novas informações para contribuir e complementar a minha pesquisa profunda, ou se eu atingir o número de requisições neste loop de, sei lá, mais ou menos 3, nós finalizamos a nossa pesquisa profunda e devolvemos ela para o nosso usuário. Então, em resumo, a partir de um tópico é realizada a busca na web, extrai as informações das páginas da web, o LLM vai reunir os principais tópicos destas páginas, vai passar para o nó, que vai ser um outro LLM, que vai realizar a estruturação da nossa pesquisa profunda, tem um terceiro LLM que vai julgar as informações e colher o que eu precisaria pesquisar mais para complementar esta minha pesquisa profunda. E se este loop atingir N iterações que nós vamos definir, eu paro e devolvo ao meu usuário a pesquisa profunda final. Então vocês vão ver que quando nós construirmos os nossos nós, ele terá esta cara aqui. Ou seja, a partir de um tópico de pesquisa que vai estar lá dentro do nosso state, eu tenho um gerador de consulta web. Então, a partir de um tópico, eu tenho um LLM que vai construir uma query para fazer a pesquisa na web. Eu mando esta query para o meu pesquisador, que é a API do DuckDuckGo Search. A partir desta pesquisa, eu mando para o nó, que vai organizar e resumir as 3 fontes. Mando o resultado para o escritor da pesquisa profunda. Com o resultado desta pesquisa profunda, eu tenho um analista de gaps. Ou seja, eu preciso ter mais informações para complementar muito mais a minha pesquisa profunda que eu estou construindo no nó anterior? Se sim, eu volto com uma nova query para o meu pesquisador. Ou seja, este analista, ele vai construir uma query secundária, uma consulta secundária para pesquisar lá na web. E este loop, atingindo um número máximo de iterações, eu passo aqui para um nó, que eu vou inserir todas as fontes que eu pesquisei na web e entregar o meu relatório final ao usuário, que é o documento com a pesquisa profunda, incluindo as minhas URLs, de maneira finalizada para o usuário. Então vamos lá no código para ficar muito mais fácil para você entender como que nós construímos isso utilizando o LangGraph. Agora que a gente está aqui no PyCharm, eu queria informar para vocês que no repositório vocês vão encontrar alguns arquivos Python, que são a main.py, interface.py, state.py, funções auxiliadoras.py e workflow.py. Vou começar aqui te explicando como que é o nosso state. Lembrando, o nosso state é aquela classe que vai armazenar as variáveis que cada nó vai poder registrar informações dentro desta variável. No LangGraph existem diversas formas de você criar este state. No caso mais comum, se usa o typedDict, ou seja, eu estou criando uma classe que estende um tipo dicionário. Então, cada uma dessas variáveis, elas serão acessadas da mesma forma que você acessa um dicionário, utilizando uma chave e atribuindo um valor. Então, o nosso fluxo principal, que eu nomeei aqui de estado fluxo principal, tem alguns parâmetros que eu vou utilizar. Primeiro, o tópico de pesquisa, que eu vou preencher com a entrada do usuário. Consulta da pesquisa web, que é a resposta que o LLM vai gerar para que eu possa incluir aqui qual que deve ser a query que, pesquisando na web, eu consiga retornar diversas fontes sobre um determinado tópico de pesquisa que o usuário me passou. Então, uma vez que eu faço uma pesquisa na web, eu preciso armazenar as informações. Lembrando, nós vamos consultar as 3 primeiras fontes. Então, eu vou adicionar dentro de resultados web o resultado de cada uma dessas páginas web. Então, eu estou criando aqui uma lista com um reducer, né, que é um operador de adição. Então, toda vez que eu retornar no meu state, né, no meu nó, eu retornar para esta chave aqui um
um determinado valor, este valor ele é adicionado num formato de lista. Também eu preciso registrar quais são as minhas fontes. Então, se eu tenho 3 sites visitados, eu tenho que registrar as minhas 3 fontes. Então, eu estou utilizando também um state, né, uma variável do tipo lista, e cada vez que eu mandar esta lista, ela é adicionada a uma lista maior. Eu tenho uma variável chamada contador loop pesquisa, porque como eu falei para vocês, eu não vou deixar o meu loop infinito rodando para gerar minha pesquisa profunda, eu vou me limitar ali a no máximo 2, 3 iterações só para apresentar para vocês. Então, eu vou fazer com que esse controle de loop seja um iterador. Então, no primeiro loop ele começa como 0, no segundo loop ele começa com 1 e assim por diante, até o meu max loop pesquisa. Então, eu vou definir aqui, sei lá, 3 no máximo, que o meu loop de pesquisa pode executar uma ação. Então, eu vou fazer o meu contador chegar até esta variável. Sumarizador de pesquisa. Aqui eu estou adicionando todos os sumários realizados a partir de cada loop quando eu vou lá e pesquiso as minhas páginas web. Então, se eu tenho todos os resumos sendo criados por LLM, eu estou aqui armazenando todos esses resultados numa lista, apenas para meu controle. E a minha pesquisa profunda final, o meu relatório final, vou registrar dentro do resultado final, que vai ser um texto bem grandão com o resultado construído pelo LLM a partir das diversas fontes que o meu fluxo foi lá e pesquisou e entregou para ele, tá? Então, esta é a classe que define o meu state, ou seja, nós preenchemos desta primeira caixinha aqui em azul. Agora, eu gostaria de, antes de iniciarmos para a construção do meu grafo, eu gostaria de mostrar para vocês como que é a função que eu estou utilizando para pesquisar na web, que é utilizando a API da DuckDuckGo Search. Então, eu vou apenas apresentar esta funcionalidade aqui, mas você encontra muito mais informações dentro do repositório da DuckDuckGo Search, tá? Então, vocês vão conseguir entender melhor lá, e eu parti do exemplo que está lá dentro do repositório deles. E a minha função que vai realizar a pesquisa na web se chama DuckDuckGo Pesquisa, onde ela recebe uma consulta e eu estou pedindo para que o máximo de resultados que retorne na minha API seja 3 sites. Então, você inicializa um contexto, né, com esse DuckDuckGo Search, que eu nomeei aqui, tá? E a partir daí, você tem um contexto aberto. Neste contexto, eu vou utilizar a API do DuckDuckGo para fazer a pesquisa, né, a partir de uma determinada consulta, com o número máximo de resultados, que são 3, e eu quero que retorne no formato de texto. Isso tudo dentro da lista. Cada um dos 3 links, ele retorna isso dentro de uma lista. A partir daí, eu vou obter qual que é a URL, o título da página e o conteúdo resumido, que é bem semelhante ao Google. Quando você faz uma pesquisa, tem um mini sumário para cada um dos sites que são retornados na pesquisa. Uma vez que eu tenho a URL, eu consigo realizar uma busca completa do conteúdo do site. Então eu tenho aquela outra biblioteca, que é o Markdownify, se eu não me engano, fala desse jeito, onde eu vou abrir uma API, né? Vou abrir uma requisição e vou abrir este site que eu estou enviando como parâmetro de entrada. Como eu tenho a resposta, que a resposta é um arquivo HTML, né? Este HTML, o texto, é enviado para minha biblioteca, que vai converter esta HTML num arquivo Markdown estruturado. Então, eu retorno este arquivo Markdown estruturado e eu armazeno numa variável chamada conteúdo completo. Então, o retorno da minha função DuckDuckGo pesquisa será uma lista, tá? Porque resultados é uma lista. Eu estou fazendo um append para cada site que eu estou pesquisando com um dicionário que contém título, URL, o conteúdo resumido e o conteúdo completo. Então eu vou ter todas estas informações para cada site que a minha API do DuckDuckGo Search retorna para mim, a partir de uma determinada consulta, a partir de um determinado tópico. Então, esta é a minha função principal que vai realizar a pesquisa das diferentes fontes a partir do tópico de entrada do usuário. Então, essa é a mais importante aqui que eu gostaria que vocês entendessem, e as outras eu vou deixar para que vocês possam
debugar utilizando o próprio ChatGPT, alguma inteligência artificial, que elas vão conseguir te explicar de forma bem detalhada como que funciona cada uma dessas funções. E eu gostaria de levar agora vocês para a construção do nosso workflow. E o workflow parte da construção utilizando os nós. Então, como que nós construímos nós? Dentro do LangGraph, os nós, eles são criados a partir de funções Python. Então, cada função Python no LangGraph, ela é um nó. Porém, para você dizer para o LangGraph que aquilo ali é realmente um nó, você precisa adicionar este nó, esta função, ao seu state graph, mas aí eu vou te mostrar lá na frente. Outra coisa, pessoal, no LangGraph, para que você possa receber as informações do estado e utilizar dentro desta função, você precisa colocar obrigatoriamente como primeiro parâmetro o state. Então, todo nó do LangGraph recebe o seu state principal, que é o que a gente construiu aqui. E ele retorna alguma variável que ele deseja atualizar e que esteja lá dentro do state. Tá vendo que consulta de pesquisa web, eu estou retornando aqui um dicionário cuja chave consulta de pesquisa web é atualizada para resultado.consulta. Então eu estou pegando este parâmetro do meu state, que é consulta pesquisa web, estou retornando um dicionário para dizer que o estado fluxo principal será atualizado na variável consulta de pesquisa web com este valor aqui. Então veja que um nó do LangGraph, ele retorna um dicionário, que no caso é o seu state, e recebe um dicionário que é o seu state também. Então um state no estado inicial e no final deste nó é um state atualizado. Então vamos construir os nossos nós. Como que vai funcionar os nossos nós? Então eu preciso primeiro construir um nó que vai gerar uma query que eu possa utilizar para pesquisar na web, que é aquela que eu vou enviar lá para aquela função que eu mostrei agora para vocês. Então, nó gerador de consulta web. Eu escrevi aqui um prompt, né, dizendo que o LLM deve agir como um pesquisador experiente com habilidades de realizar pesquisas sobre diferentes temas, qual é o objetivo, o contexto atual, que é a data atual, né, que eu coloquei aqui para o LLM não ficar perdido. Eu disse algumas informações necessárias para ele conhecer, qual que é o tópico de pesquisa que o usuário enviou para que ele possa criar a consulta web baseada neste tópico e qual deve ser a tarefa deste LLM. Então eu estou criando aqui um system prompt. A partir daí eu estarei criando uma saída estruturada, porque eu quero que o meu LLM responda da seguinte forma. Eu quero que ele crie uma consulta e eu gostaria que ele criasse também qual que é o racional, qual que é o pensamento que ele utilizou para criar esta query de pesquisa web. Então eu estou agora formatando o meu prompt para preencher as variáveis que eu coloquei aqui, né? Data atual e tópico de pesquisa com os valores que está lá dentro do meu state, tópico de pesquisa, porque isso daqui sempre vai estar preenchido, porque é a primeira coisa que o usuário manda. Estou mandando qual que é a data atual para preencher aqui. E aí eu tenho o meu prompt formatado. Como eu tenho o meu prompt formatado, eu posso enviar para o meu LLM. Qual que é o LLM que eu vou utilizar neste caso aqui? O GPT-4o Mini, que é o mais baratinho. Eu vou exigir que o meu LLM tenha uma saída estruturada. E qual que é o formato da minha saída estruturada? Consulta pesquisa, que eu criei aqui utilizando uma classe PyDent. Se tiver um pouco nebuloso sobre isso, você pode assistir às aulas de LangChain que eu mostrei como que é a criação de saídas estruturadas utilizando essa classe PyDent. Retornando aqui, eu vou fazer a invocação do meu LLM que tem uma saída estruturada utilizando uma lista de mensagens. E a minha lista de mensagens contém só o System Message com o meu System Prompt configurado. Quando eu tenho isso aqui e eu faço o invoke do meu modelo, em resultado eu tenho uma instância da consulta pesquisa. Então eu posso acessar diretamente qual que foi a consulta e qual que foi o racional
que o meu modelo utilizou para criar o tópico de pesquisa. Então, o consulta de pesquisa web, eu vou utilizar o resultado ponto consulta. Eu vou pegar o que o LLM utilizou como frase para ser pesquisada e colocar aqui no meu state dentro da variável consulta de pesquisa web. Então, este é o meu primeiro nó. O meu segundo nó, eu vou realizar a pesquisa. Então, no meu segundo nó, eu vou realizar a pesquisa. Como que eu vou realizar a pesquisa? Eu recebo o meu state porque o meu tópico está lá dentro do meu state. Eu pego o tópico que eu criei no nó anterior, que é consulta de pesquisa web, mando para minha função de pesquisa, que vai utilizar o DuckDuckGo Search, pego o resultado, que vai ser aquela lista de dicionários com 3 sites lá dentro, formato esta lista em um único texto para ficar mais fácil para eu mandar para o LLM, né? Depois vou formatar também qual que será as referências, lembrando que o resultado disso daqui contém também as minhas referências, que é as minhas URLs. Então eu vou acessar essa URL lá e vou pegar qual que é o título e a URL. Então vou pegar o título e a URL e organizar de uma forma que fique igual ao que o GPT mostra no finalzinho, referências bibliográficas com o título e a URL. Então, para isso, eu vou organizar estas referências e vou armazenar dentro de fontes. Então, eu estou lá em fontes mandando uma lista de referências. O meu contador loop pesquisa vai adicionar ou seja, eu estou realizando uma primeira pesquisa. Toda vez que voltar neste nó, eu vou atualizar este contador para que eu não fique num loop infinito e quando eu atingir um loop máximo, eu pare de executar. E quais são os resultados web pesquisado? É o resultado obtido lá da minha pesquisa web e de um jeito mais formatado, que eu utilizei aqui uma função formata texto pesquisado que vocês podem encontrar aqui em funções auxiliadoras. Então vamos voltar aqui para o nosso Ocliflow. Então eu tenho aqui o meu segundo nó, que é o nó de realiza pesquisa. A partir do momento que eu tenho o nó de pesquisa realizada, eu preciso criar aqui um nó que lê todas essas fontes e também cria um resumo bem estruturado para o meu agente especialista em criar a pesquisa profunda. Então eu estou seguindo para o meu terceiro nó, que é o organizador e resumidor das 3 fontes web. Porque aqui eu estou com um texto puro. Aqui eu vou organizar a partir de uma interpretação do LLM utilizando estas fontes pesquisadas. Tanto que se você verificar aqui o meu prompt de sistema haja como um especialista em processamento de linguagem natural com 15 anos de experiência em resumos automáticos de textos técnicos. E aí eu dei o objetivo, os requisitos, as instruções que devem seguir, o que ele deve ter como atenção. E aí eu criei também um prompt humano para simular qual que é o resumo que eu estou passando para o meu LLM criar este resumo. Então eu estou falando assim, o contexto pesquisado está aqui dentro de resultados web, que é o que eu retornei aqui em cima, resultados web. Sempre pegue o último, porque a cada iteração eu estou adicionando informação nessa lista. Então sempre pegue o último. A sua tarefa é, com base no contexto, crie um novo sumário a partir do tópico de pesquisa, que é o tópico de pesquisa que o usuário mandou para nós. E aí eu criei aqui uma chamada ao LLM, né? Então o meu LLM aqui, ele vai executar a minha chamada à API da OpenAI e a partir daí, tá aqui, né? A partir daí, utilizando o GPT-4o, e a partir daí ele vai entregar uma resposta. Lembrando que a resposta é de um tipo AI Message. Então eu preciso acessar o conteúdo. E o conteúdo eu vou colocar dentro de sumário da pesquisa. Então o meu LLM leu todas as minhas fontes e tirou os tópicos mais importantes de forma bem organizada e eu estou colocando dentro de sumário da pesquisa. Perfeito! Agora, deixa eu pular esse e vou mostrar qual que é o meu especialista em criar a pesquisa profunda. O meu especialista em criar pesquisa profunda é um outro nó, que é este nó aqui, escritor de pesquisa profunda, que tem um LLM e ele vai inicializar ou atualizar um documento de pesquisa profunda. Então eu tenho também um LLM que vai realizar
realizar a minha construção do relatório de pesquisa profunda. Eu tenho aqui o LLM usando o GPT-4o com uma temperatura de 0,3. Eu vou verificar se o meu state contém um resultado pesquisa final, ou seja, se eu já iniciei o meu Deep Research, o meu relatório. Se eu não iniciei, eu vou retornar aqui, né? Eu vou colocar dentro de pesquisa profunda um aviso, pesquisa profunda não iniciada. Mas, se eu já estou numa iteração 2, quer dizer que eu já iniciei a minha pesquisa profunda. Então, eu vou utilizar o próprio resultado que está dentro da minha variável resultado final, que é a minha pesquisa profunda. E aí eu tenho um prompt aqui que vai ser o responsável por criar essa pesquisa profunda. Então, qual que é o papel que eu dei para ele? Haja como um pesquisador acadêmico altamente qualificado e experiente. Você tem mais de 20 anos de experiência na elaboração de pesquisas profundas a partir de múltiplas fontes. Sua especialidade é coletar, interpretar e organizar informações dispersas, etc. Dei um objetivo, dei as instruções que ele deve seguir, quais são os requisitos, se tiver uma pesquisa profunda já iniciada, qual deve ser o caminho que ele deve seguir, disse qual que deve ser o formato de saída para minha pesquisa profunda, pontos importantes e pontos de atenção. Coloquei aqui o sumário da última pesquisa realizada e aqui em pesquisa profunda eu estou colocando duas situações. Se eu estou numa iteração 0, quer dizer que pesquisa profunda não está iniciada. Então eu vou colocar aqui um aviso que não foi iniciada e ele vai seguir estes requisitos aqui, caso não existe uma pesquisa profunda. Ah, mas e se ele está numa iteração 2? Na segunda iteração eu já tenho um resultado final, que é uma pesquisa Deep Research, no caso, né? Já iniciada. Então eu vou colocar o que ele já escreveu aqui dentro, para ele apenas atualizar e realizar algumas modificações nessa pesquisa profunda com as novas informações que eu estou recebendo dos resumos dos sites que eu estou pesquisando. Então, eu tenho um prompt que vai realizar aqui uma chamada ao LLM e eu tenho uma resposta e a resposta aqui vai ser a minha pesquisa profunda puramente dita. Então, eu estou colocando o conteúdo, né, de um AI Message aqui dentro do resultado final. Então, eu fico nesse loop. Pesquiso, faço um resumo bem organizado e crio minha pesquisa profunda. Tá, mas aí eu tenho o resultado aqui e eu vou mandar para um especialista de gaps. O que seria especialista de gap? Preciso pesquisar informações complementares? Este é o questionamento que o LLM que está aqui dentro vai se perguntar. Se sim, qual que é a query que, se eu fizer uma pesquisa na web, eu consigo resolver o que está faltando aqui neste relatório? Então ele vai gerar uma query, vai voltar para este nó e vai fazer o mesmo caminho. Lembrando que aqui já vai ter uma pesquisa profunda. Então ele vai atualizar as novas informações aqui dentro dessa pesquisa profunda. Então é por isso que nós construímos aqui um analista de resultado de relatório, onde eu vou pedir para ele gerar uma query nova e qual foi o raciocínio dele por trás para descobrir o que está faltando no meu relatório final. E aí eu dei também um prompt de sistema, qual é o objetivo, o que ele deve tomar como atenção, as tarefas, o resumo já existente, né, que é a minha pesquisa já iniciada, para ele pensar o que está faltando e criar uma nova query para a gente realizar a pesquisa na web. Uma vez que ele realizou a pesquisa na web, criou essa query, eu tenho dentro de consulta de pesquisa que é necessário atualizar a informação. Ou seja, eu estou criando aqui, né, fale-me mais sobre o que ele imaginou aqui que deveria ser a consulta nova. E aí eu pego este resultado aqui e mando lá para o meu nó que realiza a pesquisa. Então eu tenho aqui um nó fechado, um ciclo fechado. Perfeito. Ah, Gustavo, mas isso vai ficar de forma infinita? Não. Eu tenho uma aresta condicional. O que é essa aresta condicional dentro do LangGraph? A aresta condicional é isso aqui. Ou eu vou aqui para baixo, ou eu vou aqui para cima. Eu atingi um número máximo de iterações desse ciclo aqui. Tá, se eu atingir um número máximo, vai para baixo e finaliza o meu gráfico. Ah, não atingi o número máximo, então retorna aqui. Vai lá para o meu pesquisador, cria nova pesquisa e realiza a pesquisa profunda novamente. Então, eu tenho aqui um nó de rota, onde eu tenho como retorno o nome
dos meus nós para onde eu quero que vai o meu fluxo. Então, aqui eu estou observando o quê? Bom, contador de loop pesquisa já atingiu o máximo do loop de pesquisa que eu desejo? Se ele não atingiu, realiza a nova pesquisa com a consulta que o meu analista de resultados de relatório criou para mim. Ah, não, Gustavo, já chegou. Se aqui era 3, já chegou no 3, né? Já tá no quarto loop. Ah, se tá no quarto loop, então finaliza. Vai para o nó que apenas inclui as fontes no final do meu relatório. Tá, então o nó que inclui as fontes finais do meu relatório é uma simples função onde eu vou pegar todas as fontes que eu armazenei lá no meu state, na variável fontes, vou criar uma lista, vou tirar as fontes repetidas e uma vez que eu tenho as fontes todas organizadas e de maneira única, eu vou concatenar no meu relatório final as minhas fontes, ou seja, o meu relatório final é formado pelo state tópico de pesquisa, state resultado final e referências bibliográficas, que são todas as minhas fontes que eu estou organizando aqui acima neste nó. E vou retornar de novo para o meu resultado final, porque o meu resultado final eu sempre quero que esteja a minha pesquisa profunda final, organizada, sempre ali naquela variável, para que quando chega no nó end, o nó finalizador, eu consigo acessar esta variável e eu sei que nesta variável vai ser o meu estado final da minha pesquisa profunda, tá? Ah, beleza, Gustavo, agora a gente já construiu todos os nossos nós. Então, vamos construir agora o nosso fluxo mesmo, o nosso grafo. Vamos inicializar o nosso grafo de LangGraph. Então, você precisa fazer a importação do state graph e enviar qual que é o estado customizado que você criou, que é isso aqui que a gente fez, né? Então, você pega e inicializa o seu construtor de grafo. Vamos adicionar os nossos nós. Para adicionar no nosso state graph os nós, você utiliza a função addNode. Beleza, addNode. Nome do nó, função que representa o nó. Nome do nó, função que representa o nó. Lembrando que todas as funções que representam os nós, a gente construiu aqui em cima. Aqui no nome, você pode pôr o nome que você quiser. Beleza, mas como que eu vou unir os nós? Porque até agora eu só tenho as caixinhas. Eu ainda não tenho as arestas. Tá, então vamos construir as nossas arestas. Como que deve ser o nosso fluxo? Aí eu aconselho vocês a desenharem, para que vocês não se percam na hora de construir cada uma dessas arestas. Perfeito? Então, vamos construir. Eu gostaria que o meu nó start tivesse ligado no primeiro nó, que é o nó gerador de consulta web. Então, o nó start ligado ao meu gerador de consulta web. Meu gerador de consulta web tem que ir para o realiza pesquisa. O meu nó de realiza pesquisa tem que ir para o meu nó que realiza o resumo do texto da pesquisa. Lembrando, para eu adicionar uma aresta, eu tenho que utilizar a função add e eu tenho que pôr o nó de início e o nó de fim. Origem, destino. Sempre assim para você criar uma aresta. Então, vocês vão verificar aqui que eu sempre segui um caminho direcionado. Start nó gerador de query, nó gerador de consulta para o realiza pesquisa para o resumo, resumo para o Deep Research para o analista, o analista vai seguir para a rota vai tomar a decisão. Qual decisão? Dependendo do meu state, vai para o meu nó de realiza pesquisa ou para o meu nó que inclui fontes de resposta. Então eu criei utilizando rota, utilizando add conditional edges, estas duas arestas aqui, esta e essa. Uma vez que ele chegou no limite máximo de iterações, eu tenho que o nó que eu incluo as fontes precisa ir para o nó final. Então eu tenho esta última aresta aqui, end. Perfeito? Então, uma vez que você construiu os seus nós e as suas arestas, você dá um compile do seu grafo. Você compila ele e aí você consegue visualizar se está tudo corretamente organizado utilizando um plot da imagem do seu grafo. E eu vou mostrar aqui para vocês na tela como que vai ficar o nosso grafo. Veja que o LangGraph criou os nós e as arestas conforme o que a gente colocou aqui no nosso desenho quando a gente pensou qual deveria ser a arquitetura do nosso grafo. E agora nós podemos fazer a invocação do nosso grafo. E aí eu deixei aqui no arquivo main.py como que você realiza a chamada
chamada para o seu grafo, né? A invocação do seu grafo de LangGraph. Como o state, ele é o estado inicial que você precisa enviar para o seu grafo, você precisa inicializar o seu state graph, utilizando as mesmas variáveis que você colocou aqui dentro de state, com um determinado valor. E aí a gente vai colocar tudo vazio, né? Então, meu contador do loop de pesquisa vai ser 0, a consulta da pesquisa web vai estar vazio, e o meu máximo loop de pesquisa vai ser 2, no caso. Eu decidi colocar 2 aqui. Beleza, eu coloquei 2 e eu posso executar o meu grafo. E aí, vocês vão poder verificar que ao executar o meu grafo, o meu workflow, dando o meu invoke no meu graph, você vai obter dentro da resposta, na variável resultado final, a pesquisa profunda realizada. E aí eu vou executar aqui para vocês verem qual que é o resultado final. Vai demorar um pouquinho, então eu vou pausar o vídeo aqui e eu vou mostrar para vocês o resultado final. Lembrando, pessoal, que o meu tópico de pesquisa vai ser: me dê uma pesquisa profunda sobre o novo Papa eleito hoje. Pronto, pessoal, finalizou a nossa pesquisa profunda e eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu. Bom, ele passou pelo gerador de consulta web, realizou as pesquisas em 3 sites, realizou a primeira pesquisa profunda, né? Criou o nosso arquivo da primeira pesquisa profunda e seguiu que precisaria realizar uma nova pesquisa. E aí ele fez isso 3 vezes, você pode ver aqui todos os sites que ele pesquisou, e no final, né, ele incluiu as fontes no nosso relatório de pesquisa profunda final. E veja aqui, ó, que a pesquisa profunda finalizada sobre o tópico: me deu uma pesquisa profunda sobre o novo Papa eleito hoje. A ascensão do Papa, um novo capítulo da Igreja Católica. Introdução, contexto da eleição, o perfil do Papa, discurso inaugural, desafios e oportunidades, implicações globais, conclusão e referências bibliográficas, como é o Deep Research ali do ChatGPT. Veja que bacana, pessoal, que você criou o mesmo fluxo que o ChatGPT tem. Obviamente o ChatGPT tem um Deep Research muito mais robusto que isso, então eu gostaria de trazer só um exemplo simplificado para você aprender como conectar os nós e arestas no fluxo de LangGraph. E agora, pessoal, eu queria apresentar para vocês só uma integração com o Chainlit, porque isso daqui é muito feio de você apresentar ou utilizar. Então eu deixei um outro arquivo chamado interface.py, onde a gente utiliza o Chainlit. E se você não conhece o Chainlit, ele é uma biblioteca também baseada ali no Streamlit, que é focada na construção de uma interface de chat. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que ficaria este nosso fluxo de LangGraph sendo executado pelo Chainlit. Então você inicializa o Chainlit, então você precisa fazer um pip install Chainlit, e aí você consegue acessar qual é o seu chat. Então veja aqui que você já tem um mini chat GPT utilizando o LangGraph e que realiza a sua pesquisa profunda. A pesquisa profunda do Papa atual eu coloquei aqui, e eu deixei uma segunda pesquisa profunda que é para pesquisar sobre um determinado tópico de tecnologia. Mas se você quiser escrever aqui qual que é o tópico, sem problemas também. Então eu vou aproveitar isso que eu deixei aqui, esse cardzinho, para a gente pesquisar sobre os desafios sobre inteligência artificial. Então, qual que é o tópico que eu solicitei para ele? É sabido que hoje que a inteligência artificial está sendo bastante divulgada. Poderia me entregar uma pesquisa focando nos desafios encontrados pelas empresas na adoção de AI em seus processos? Seja detalhado e forneça dados quantitativos também. Eu mandei a requisição, se vocês verificarem aqui, já está realizando a pesquisa profunda, e aí eu vou dar um pause também no vídeo e vou mostrar para vocês qual que foi o resultado lá na tela do Chainlit. Pronto, pessoal, agora que finalizou, eu vou mostrar para vocês como ficou lá no Chainlit. E aí vocês podem ver aqui que a nossa pesquisa profunda sobre o tópico solicitado finalizou. Então, título da pesquisa: desafios na adoção de inteligência artificial pelas empresas. Introdução, desafios técnicos, falta de talento especializado, custos de implementação, questões éticas e privacidade, mudança cultural e resistência interna, dados de qualidade, medição de retorno sobre investimento, o ROI, conclusão e as nossas referências bibliográficas. Para ir mais rápido, eu coloquei para fazer apenas um loop, mas você pode colocar N loops que você quiser. Lembrando que a API do DuckDuckGo Search tem possibilidades de limit rate, então ele pode limitar a taxa de requisição, e você pode utilizar qualquer ferramenta de busca. Existem algumas ferramentas pagas para isso, que também compensa utilizar para construir o seu fluxo do LangGraph. No caso, este exemplo que a gente está mostrando
mostrando aqui, nós utilizamos uma API aberta, mas você pode também solicitar lá dentro das requisições do prompt de criação da pesquisa profunda a expansão de não apenas um parágrafo. Você pode pedir para ele sempre construir mais de um parágrafo sobre cada tópico, e aí você consegue construir resultados muito mais robustos. O que eu gostaria de apresentar era algo muito mais simplificado para te ensinar a trabalhar com este framework que é o LangGraph. E agora que chegamos no final do vídeo, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido através deste exemplo que não é complicado trabalhar com LangGraph. Basta você entender como cada componente funciona e como cada componente se conecta para conseguir construir diversas soluções bem mais robustas. Você pode partir de exemplos simples como este que eu apresentei na aula de hoje. Se você acompanhou junto comigo e implementou também junto comigo, compartilhe suas experiências aí no comentário, que eu vou ficar muito feliz em saber que meus vídeos estão ajudando pessoas como você a entender como trabalhar com modelos de inteligência artificial integrados dentro do seu sistema, dentro das suas soluções. Lembrando, pessoal, todo o código que eu mostrei aqui, inclusive o diagrama, já está lá dentro do GitHub. Se você quiser, pode ir lá acessar, baixar e executar na sua máquina. Qualquer problema, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, eu te peço, aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para fazer com que o YouTube compartilhe meus vídeos para outras pessoas que desejam aprender também sobre inteligência artificial e construções de sistemas mais robustos utilizando os LLMs. Então nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau!